E vamos especificamente conversar aqui sobre sobre o que a gente tem aqui para hoje. Que tá aqui, deixa eu abrir aqui, acho que é a anamnese. Tá lá. Olha lá. Anamnese, é sobre isso que a gente vai. Aliás, não somente sobre isso, né? A gente já está seguindo aí já há alguns minutos fazendo uma discussão sobre o atendimento infanto-juvenil, atendimento de crianças e adolescentes. E hoje eu gostaria de conversar com vocês um pouco mais ainda sobre a anamnese. O que é, qual a finalidade, como ela pode auxiliar na psicoterapia de crianças e adolescentes, por que é importante, o que eu preciso saber sobre a anamnese. Talvez seja um termo que a gente já ouviu falar em muitos outros momentos, é um termo muito utilizado por psicólogos, mas afinal de contas, o que é, qual a sua importância, como podemos entender, como podemos desenvolver a anamnese, quais os cuidados que eu preciso observar. E para a gente iniciar aqui a nossa conversa sobre a anamnese, vamos entender aqui a origem, né? O que significa essa palavra. E vejam que o termo anamnese se origina de ana, né? Trazer de volta, recordar, mnese, vindo aí de memória, ou seja, trazer de volta à mente, à memória, os fatos relacionados com a pessoa e suas manifestações de doença. Trazer de volta à memória a sua história, fatos do seu desenvolvimento. Esse é o significado da palavra anamnese. Conversamos anteriormente sobre a entrevista inicial com os pais, pensando na psicoterapia infanto-juvenil. E agora vamos entender a anamnese enquanto técnica, como que ela pode contribuir aí para o nosso atendimento de crianças, atendimento de adolescentes. A anamnese é um tipo de entrevista semi-estruturada também, e ela tem por objetivo o levantamento detalhado. Veja, o objetivo desta entrevista semi-dirigida chamada anamnese, tem, aliás, o seu objetivo é o levantamento detalhado, conhecer em detalhes a história de desenvolvimento dessa pessoa, desde a infância. Ela possui uma estrutura cronologicamente estabelecida. Eu vou compartilhar com vocês daqui a pouco aqui uma ficha de anamnese para que você possa observar. E o psicólogo vai fazendo esses questionamentos, levantando essas informações, considerando todas as questões que estão postas além dessas informações, atento às questões vindas por sua escuta, apreciadas por suas observações, e coletando essas informações, buscando uma compreensão mais aprofundada e detalhada da história dessa pessoa e do seu desenvolvimento. Embora a utilidade da anamnese ela seja mais claramente vislumbrada na terapia infantil,
e é muito frequente na psicoterapia de crianças e adolescentes realizarmos essa entrevista, essa técnica de entrevista chamada anamnese, ela também pode ser utilizada no atendimento de adultos, né? Claro que isso vai depender da abordagem do referencial teórico. Precisamos considerar também que nem sempre a anamnese ela será realizada. Muitas vezes uma entrevista inicial com os pais, com a criança, como vimos aí anteriormente, mas sem que sim, né, são importantes, que sim, são indispensáveis, que sim, vão favorecer o processo de psicoterapia infanto-juvenil, mas que talvez não tenham o aprofundamento, o detalhamento necessário para o conhecimento do desenvolvimento dessa pessoa, dessa criança, fatores de desenvolvimento de sua vida desde o seu nascimento, ou desde antes do seu nascimento. Como história pessoal, podemos entender a anamnese no sentido de buscar a compreensão, como a gente tem conversado, da história clínica, da história da doença, da história das dificuldades, dos problemas vivenciados por essa pessoa ou por esta criança. Agora, nesse momento, essa pessoa me relata, apresenta uma queixa, ou no caso do atendimento de crianças, os seus pais apresentam uma queixa, elas têm um relato de uma doença, de um transtorno, de uma problemática, de uma dificuldade de ajustamento, nesse momento presente. Mas até este momento presente, o que tem na história deste indivíduo, desta pessoa, desta criança, que possa favorecer a compreensão ou me dar clareza ou direcionamentos sobre essa doença, esse problema, esse transtorno, essa questão de ajustamento presente. A anamnese ou história pessoal, que pode assim ser entendida, explora a perspectiva histórica para entender uma problemática atual dentro de um contexto vital de desenvolvimento. Como mencionamos aqui, isso vai depender, claro, da abordagem e do referencial teórico. Alguns referenciais teóricos, algumas abordagens vão se utilizar desta técnica, deste tipo de entrevista, com muito maior rigor, com muito maior frequência. Outros nem tanto. Mas é importante nós conhecermos a anamnese nesse contexto da psicoterapia de crianças e adolescentes e, se for o caso, usarmos ela com fundamentação, com clareza dos seus objetivos, com clareza da sua importância. Novamente, a história pessoal pressupõe uma reconstituição global da vida do paciente, como um marco referencial em que a problemática atual se enquadra e ganha significação. Pergunta, gente, até aqui? Algum comentário? Tranquilo, né? Tranquilo, professor. Estou aqui anotando aqui, fazendo as anotações aqui das palavras-chave aí que compõem a anamnese. Está tranquilo. Legal, fazendo um mapinha mental aí, né? Legal, hein? Esse material postei no Ava em PDF, tá bom? Se você quiser depois baixar lá, coloca lá nos seus arquivos. Eu peguei ontem lá, professor, eu vi lá. Bacana. No caso aqui específico nosso, né, do ponto central aqui da nossa disciplina, que é o atendimento de criança e de adolescente, que é a psicoterapia de criança e de adolescente,
quando olhamos para a anamnese, nessa técnica, nesse tipo de entrevista, nós temos um enfoque especial. Porque no caso da criança ou do adolescente, a compreensão da perspectiva do desenvolvimento ela é crucial. É muito importante nós termos uma compreensão de como se deu o desenvolvimento dessa criança e desse adolescente até esse momento. E aí a gente vai identificar duas repercussões essenciais, de acordo com os autores aqui. Olha, em primeiro lugar, por que a anamnese, esta técnica de entrevista tão importante na psicoterapia de crianças e adolescentes, é importante, crucial, tem esse enfoque especial? Em primeiro lugar, porque ela nos dá condições de precisão cronológica dos dados da história pessoal dessa criança, fazendo com que seja possível se evidenciar ou se conhecer desvios no desenvolvimento por atrasos, na emergência de certos padrões de comportamento que podem ou não estar relacionados a essa situação que me é apresentada nesse momento presente. Em primeiro lugar, a anamnese, essa técnica, esse tipo de entrevista tem um enfoque especial no atendimento de criança, porque ela me dá essa precisão, desde antes do nascimento daqui do meu paciente criança, do meu cliente criança, com precisão cronológica, me fazendo conhecer quais são as evidências que temos no desenvolvimento dessa criança que estão ou não relacionadas ao problema apresentado aqui no momento presente. Em segundo lugar, ela me favorece uma dimensão mais profunda na compreensão do caso. Quando eu conheço a história desde antes do nascimento desta criança, puxa, eu tenho uma compreensão mais aprofundada desse caso. Se a gente olhar para esse garotinho da foto aí e termos um relato dos seus problemas, dos seus adoecimentos, das suas dificuldades de ajustamento, relato este trazido pelos pais lá na entrevista inicial, poxa, como que eu posso compreender se desde antes desse garotinho nascer há alguma evidência ou algo que aconteceu no processo do seu desenvolvimento que tenha ou não implicação nessa dificuldade que ele passa hoje? A anamnese tem essa importância, ela me possibilita essa compreensão mais profunda do caso. Vamos lembrar, né, que na entrevista inicial, assim como na anamnese, nessa técnica, nesse tipo de entrevista que eu diria mais aprofundada, a gente depende fundamentalmente das informações dadas pela mãe. Não é isso? Que pode se iniciar desde a queixa, que é relatada pela mãe, que pode se iniciar a partir dos sintomas que a criança está apresentando, ou dos sinais que a mãe está verificando, e pode iniciar ali a partir da apresentação dos conflitos, das dificuldades de ajustamento, dos problemas que essa criança está enfrentando nos contextos por onde ela circula. Por exemplo, uma dificuldade de aprendizagem, uma dificuldade de interação com outras crianças, enfim. São essas informações que muito provavelmente a mãe vai me relatar. E eu conto fundamentalmente com essas informações. Aliás, algumas informações verificadas na anamnese, muitas vezes somente a mãe sabe me passar.
Porém, não obstante, não posso deixar de considerar que, embora a maior densidade dos dados seja obtida, né, por essa entrevista com a mãe, é bastante elucidativo ter a versão da própria criança. É muito importante que o psicólogo considere, mesmo a partir ou depois dessas informações coletadas com a mãe, obter a versão da própria criança. Numa entrevista lúdica, através do brincar ou de uma brincadeira, conhecer e começar a identificar essas informações a partir da versão da criança. Talvez não com um relato verbal, claro, né, conexo, com começo, meio e fim. Claro que não tem como a gente esperar isso da criança, mas ela tem as suas maneiras, as suas formas de dar a sua própria versão. E isso é bastante elucidativo quando a gente está atento para essa importância. Eu trago aqui, deixa eu ver se vocês já estão visualizando. Deixa eu aumentar aqui. Opa. Tá aí, ó. Deixa eu ver. Aí. Tá aqui. Eu trouxe aqui para a gente dar uma olhada. Uma ficha de anamnese infantil. Essa aqui é a ficha que nós utilizamos, né? O modelo de ficha que nós utilizamos lá na nossa clínica. Porém, preciso mencionar que lá para o seu consultório, lá na sua clínica, lá no local onde você vai trabalhar, não precisa seguir, né, o roteiro exato dessas questões, tá bom? Você monta a sua ficha de anamnese conforme o seu entendimento do que é relevante, do que é necessário para a compreensão aprofundada, detalhada do caso. Tá bom? Identificação. Vou só mencionar porque a ficha é um pouco extensa, tá bom? Mas se você quiser fazer alguma pergunta, alguma contribuição, fique à vontade. Nome completo, data de nascimento, a idade, o sexo, a escola, nome do pai. Aqui são dados de identificação, mas que a gente também está aqui questionando sobre questões do pai, questões da mãe. Vejam a escolaridade, a profissão. Logo na sequência temos aí o motivo da consulta, o motivo da procura pelo atendimento psicológico, a queixa principal, que essa mãe, que esse pai, ou que ambos me relatam. Essa sessão de anamnese era uma sessão que ela, muitas vezes, ela tem uma duração até um pouco mais estendida, né? E vale a pena mencionar também que não necessariamente você precisa concluí-la numa única sessão. Você pode concluir em 2, em 3, ou até mesmo no decorrer aí inicial do processo psicoterapêutico do atendimento da criança e do adolescente. A queixa principal, ações e atitudes frente à queixa, como essa criança, o que ela faz, quais são as suas atitudes, os seus comportamentos a partir dessa queixa que esses pais me relatam. Os antecedentes pessoais, aqui é sobre a concepção. Essa criança foi desejada? Não foi? Qual a posição na ordem das gestações? É a primeira, a segunda, é a terceira, é a quarta, né? Se a pessoa tem 10 filhos, qual que é a ordem dessa criança na gestação? Qual a posição da criança na ordem dos nascimentos? Quantidade de abortos naturais, de abortos provocados, quantidade de nativos mortos, quantidade de filhos mortos, causa da morte, idade na ocasião das mortes. Na anamnese também é interessante eu fazer um genetograma para compreender, lembrando aí que o genograma é uma representação gráfica da família ou do contexto familiar, que me favorece a compreensão, a visualização da dinâmica familiar.
Eu tenho dados que eu vou levantar também sobre a gestação. Ocorreu quanto tempo após o casamento? Teve enjoo? Vomitou? Quais as sensações psicológicas sentidas durante a gravidez? Vejam, esses dados, por exemplo, aqui de gestação, me favorece uma compreensão mais aprofundada do desenvolvimento dessa criança até esse momento. Isso aqui me dá alguns indícios, algumas informações que podem estar relacionadas à problemática atual, percebem? E a partir dessa compreensão, eu estabelecer um plano de tratamento adequado ou mais assertivo, percebem? Quando sentiu a criança mexer pela primeira vez, como reagiu a esta sensação? Fez exame pré-natal, fez exame de sangue na gestação, fez exame de urina, fez preparação para o parto sem dor, tirou radiografias durante a gestação, doenças durante a gestação, medicações durante a gestação, observações e outras informações sobre o período de gestação. Antecedentes pessoais, condições do nascimento, local em que se realizou o parto, o tipo de parto, a duração, a posição de nascimento. Essa criança chorou logo após o nascimento? Quanto tempo? Ela precisou de alguma intervenção? Precisou de oxigênio? Quais foram as suas primeiras reações de vida no primeiro dia de vida? Sobre conduta, comportamento, desenvolvimento, aqui vamos entender como que é o sono dessa criança. Ela dorme bem, pula quando dorme, desde quando, baba à noite, desde quando, sua durante a noite, fala dormindo, grita durante o sono, range os dentes, é sonâmbulo, acorda várias vezes à noite e torna a dormir facilmente, acorda quando tem um sono mau e mostra-se aflito. Ela levanta as pernas, mexe os braços, faz outros movimentos sem acordar. Dorme do lado da cabeceira e acorda nos pés da cama. Como que é isso? Dorme em quarto separado dos pais, desde quando? Conduta, né? Sobre a conduta, sobre o comportamento ainda, sobre o desenvolvimento aqui. A gente viu sobre o sono, vamos ver sobre a alimentação dessa criança. Quanto tempo após o parto ela recebeu a primeira alimentação? Mamou logo, engoliu, vomitou? Quando que ela teve essa alimentação, até quando? Como foi a mamadeira, foi até quando? Em que idade começou a receber alimentação salgada e qual a consistência? Como que foi as atitudes de desmame do seio, da mamadeira? Ela rejeitou a alimentação alguma vez? Quando forçada ela vomitou? Como que foi as atitudes? É ou foi forçada a comer? Aqui você mencionou algumas observações. Ainda em conduta, comportamento e desenvolvimento, a gente viu sobre o sono, investigou sobre a alimentação, e agora vamos ver sobre o desenvolvimento. Quando essa criança sorriu, quando engatinhou, quando sentou, quando andou, quando ficou em pé, quando falou as primeiras palavras corretamente, trocou letras, não, como foi isso? Falou muito errado ou fala muito errado, gagueja ou não, controle dos esfíncteres, tem, não, quando começou a utilizar o piniquinho lá, como que foi isso, como foi ensinado esse controle dos esfíncteres, como que foi todo esse processo, é destro ou sinistro, a dentição como que é, ela brinca com crianças da sua idade,
mais velhas ou mais novas? Nas brincadeiras ela lidera ou não? Como que se dá essas brincadeiras? Ela se adapta bem ao meio? Quem são os companheiros dessa criança? Quem ela escolhe? Verifico, né? Pergunto sobre alguma doença, como passou, sobre convulsões, desmaios. Vejam aí quantas questões. Passou por alguma cirurgia? Qual a idade? Quando foi? As vacinas? Se tem febre? Se sofreu algum traumatismo? E agora eu vou investigar um pouco mais aqui sobre os antecedentes familiares. Alguém que tem algum tipo de transtorno, alguma doença mental, alguma questão, quem é, como que isso acontece, alguma pessoa com déficit, com algum tipo de transtorno mental, né? Alguma pessoa que já esteve internada, quantas vezes isso aconteceu, quais são os sintomas, o diagnóstico, alcoolismo, dependência química, alguma questão de jogo patológico, de fuga, de pessoas desaparecidas, como que é, né, esses antecedentes familiares aqui dessa criança. Sobre manipulações da criança, usou chupeta até que idade, chupou o dedo até que idade, roeu ou rói unhas até que idade, puxa a orelha, arranca os cabelos, morde os lábios. Qual a atitude diante desses hábitos? Tiques, atitudes tomadas, observações. Vamos lá. Sobre a sexualidade. Como que é a curiosidade sexual, qual é a atitude dos pais, masturbação, foi identificado pelos pais, com qual frequência, em qual idade, há educação sexual ou não, como que isso é feito. Com relação à sociabilidade, tem companheiros ou prefere brincar sozinho, faz amigos facilmente, se dá bem com eles, qual tipo de brinquedos ela gosta, cuida bem dos brinquedos ou quebra tudo. Veja que nós vimos, né, investigamos sobre os antecedentes familiares, mas a gente também vai buscar uma compreensão sobre o ambiente familiar. Como que é a relação entre os pais, relação entre a mãe e a criança, relação entre o pai e a criança, entre os irmãos, entre os avós e os pais da criança, entre os pais e os demais irmãos, entre os avós e a criança. E aí a gente vai fazer também um questionário aqui sobre a escolaridade. Vai bem na escola, gosta de estudar, os pais estudam com a criança, gosta do professor, é castigado, como que é isso, como que acontece, tem dificuldade em matemática ou não, interpretação de texto, leitura, escrita. Vejam. Fica ansioso lá de forma excessiva em momentos de prova, é inquieto na sala de aula, tem algum tipo de reclamação, foi reprovado alguma vez, mudou de escolas, esteve na escola infantil, creche, como que é isso aí? Façam suas observações aqui. Por fim, os dados aqui da pessoa que atendeu, né? Bastante, né, gente? Deixa eu voltar aqui. Bastante questão aí para nós investigarmos. Tudo bem? O que vocês acharam? Gostaria de ouvir vocês agora um pouquinho. Ótimo, professor. Muitas informações, realmente, né? Muitas, né, Sônia? Sim, mas isso é interessante porque acho que dá uma ideia bastante geral, mas ao mesmo tempo ela vai transitando por muitos dos aspectos que eventualmente vão ser importantes depois, né? Até para, eu estava aqui pensando, né? Até que ponto isso pode ser, como diria, assim, às vezes os pais podem, de repente, eles podem dar uma informação que não seja precisa, que não seja correta, às vezes até com o intuito, não necessariamente maldoso, mas com o intuito de negar alguma situação,
Isso pode ser eventualmente interessante, porque depois, com esses dados, assim a gente pode comparar se existe alguma incoerência ou se aquilo que se manifesta não é bem aquilo que foi dito. Já é uma primeira experiência de uma comparação com comportamentos, até com possível negação de alguma questão que fica evidente na terapia ou no atendimento como um todo, mas que a pessoa mesma ela não consegue, por exemplo, declarar ou aceitar, não sei. Acho que Uhum. essa questão das informações iniciais, acho que elas são muito boas, né? Mesmo a gente eventualmente descobrindo alguma contradição lá na frente, né? Ou alguma confirmação também, né? Porque pode ser que venha a confirmar aquilo que já foi dito, né? Acho que é Uhum. interessante, muito interessante. Bem extenso, claro. Extenso, né? É, são detalhes, né, que a gente vai buscar compreender. É um aprofundamento na história pessoal dessa criança. E aqui, a partir desse questionário, dessa entrevista, a gente vai buscar indícios ou questões no desenvolvimento dessa criança que podem ou não estar relacionadas à problemática atual, à queixa atual, né? Para quê? Puxa, para favorecer um plano de tratamento adequado, uma intervenção assertiva, favorecer a psicoterapia dessa criança e desse adolescente. Trouxe aqui um exemplo para nós pensarmos um pouquinho, né, sobre a importância da anamnese, a importância de nós conhecermos, né, a anamnese e colocarmos em prática quando entendermos necessário. Considere, por exemplo, vou ler, tá bom? Um paciente que exiba afeto insípido, apático, indiferente, né? Os afetos, com relação aos afetos, é pouca manifestação de afeto ou quase nenhuma, essa insipidez, esse sabor, né? Apático de indiferente, de um paciente assim. E ele não pareça saber que dia é ou que horas são. Não há uma localização em tempo e espaço. Tal indivíduo poderia estar sofrendo de algum problema de origem neurológica, como uma demência, por exemplo. Entretanto, um transtorno funcional, como uma depressão grave, poderia ser a verdadeira causa do problema. Veja, o que a gente tem aqui diante de nós? Uma pessoa com afeto insípido, apático, e que não pareça saber exatamente qual dia é, que horas são, está desorganizado, tem dificuldades cognitivas. Isso pode ser de origem neurológica ou por conta de um transtorno funcional como a depressão. Uma boa anamnese esclarecerá se o comportamento observado é resultado de uma demência genuína ou um produto do que é referido como pseudodemência, uma condição que se apresenta como se fosse demência, mas não é. Fazer uma série de perguntas relacionadas à história pode se revelar útil quando se avalia esse tipo de paciente. Por exemplo, há quanto tempo o paciente está nesta condição? E que trauma emocional ou neurológico pode tê-la precipitado? Este paciente tem uma história pessoal ou familiar de depressão ou de outro transtorno psiquiátrico? Que fatores parecem estar operando para manter o paciente neste estado? Esses fatores podem ser de ordem neurológica, né, física, assim como podem ser de ordem ambiental. Nesse exemplo aqui que eu trago de um adulto, a anamnese ela tem condições de favorecer esse esclarecimento, de favorecer essa compreensão mais aprofundada desse caso, né?
A entrevista de anamnese pode ajudar a esclarecer questões a respeito da origem orgânica ou funcional de um problema observado, ou se o problema é progressivo, com probabilidade de se disseminar ou piorar ou não progressivo. Vejam, senhores, que aqui no caso do exemplo, e senhoras, né, que vão aí ter contato com esse conteúdo posteriormente, talvez a gente está olhando aqui para esse afeto insípido, para essa apatia, e considerando somente as questões próprias de sintomas depressivos. Por exemplo, origem funcional. E esses sintomas, eles podem estar relacionados a algum tipo de origem orgânica, por exemplo, alguma questão neurológica, alguma questão hormonal, e que, ao conhecer a história de vida, o desenvolvimento pessoal desta pessoa, nós temos condições de fazer encaminhamentos, propostas terapêuticas mais assertivas, mais adequadas e que podem ajudar esse nosso paciente, cliente, da melhor forma possível. Faz sentido para vocês, Eduardo, Sony? Sim, professor. Tudo bem. Tranquilo? Bem, bastante coisa para a gente se atentar. Aqui eu trouxe para vocês verem aí, consultarem depois quando quiserem, os 2 livros que subsidiaram a nossa discussão, que é esse Testagem e Avaliação Psicológica. Esse exemplo, inclusive, é desse livro, Testagem e Avaliação Psicológica, e o da Jurema Cunha. Esse livro aqui é super importante aí, você vai ter contato com ele muitas vezes, que é o Psicodiagnóstico 5. Tá, Cunha, Jurema Cunha. Jurema Alcides Cunha. Onde que está esse livro, né? Esses livros estão disponíveis na nossa biblioteca virtual. Tá bom? Se você quiser dar uma olhada depois, conhecer, fique à vontade, que vai ajudar muito aí no seu desenvolvimento.